Então, bom dia. Eu me chamo Gabriel de Antunes Arpelon. Hoje eu vou apresentar aqui nossos diagnósticos, né, da pecuária de leite que a gente fez como produtor. Os discentes do nosso grupo é a Franciele Sokolowski de Souza Gelinski, eu, Gabriel de Antunes Arpelon, o Luiz Gustavo Correia, o Matheus de Paula Caebe Nunes e o Willy Francisco Barastello Castro. A nossa propriedade, ela tem a caracterização da região, ela é uma propriedade do município de Lindianópolis, Paraná. Esse que é um município que se encontra a 570 metros de altitude e tem um IDH de 0,68. É um município que se localiza no norte do estado do Paraná. Ele tem população de 4.000 habitantes, e sendo que a agricultura e a pecuária de leite são as principais atividades econômicas da região e do município. E essa pecuária de leite, que é a que a gente está estudando, elas são geralmente em pequenas propriedades familiares. Então ela se demonstra ser uma atividade importante na região para os produtores pequenos, né? Os agricultores familiares. Aí a gente, na região, a gente identifica alguns desafios. É, os principais, né? A limitação do manejo reprodutivo do rebanho. Então, a parte de detecção de cio, de taxa de concepção, intervalo entre partos. Essa é as principais desafios que os produtores ali pequenos da região têm. Algumas deficiências também de alimentação e nutrição animal. Muitas vezes essas propriedades elas não têm uma assistência técnica, que é o próximo item aí, para você fazer uma nutrição adequada desses animais, né? Às vezes sempre fazendo um ajuste de dieta, né? Então há essa falta de assistência técnica para fazer esses ajustes. E os produtores da região, eles também necessitam de uma maior capacitação e orientação técnica, para que eles também consigam ganhar um pouco mais de expertise para fazer a produção de leite, né? Mas é uma região que apresenta um potencial de desenvolvimento muito grande. Ela é uma região que tem condições favoráveis para a expansão da atividade, muito por conta algumas métricas que a gente analisou ali. É, por exemplo, a produção por animal, ela pode aumentar muito ainda, quando se você comparar com outras regiões. Então, com melhorias de manejo, a gente vai conseguir fazer com que, vamos dizer assim, se desenvolva mais essa produção da atividade. Aí, outros potenciais também, como a adoção de tecnologias e biotécnicas reprodutivas, e principalmente para desenvolver, a gente precisa de um fortalecimento da assistência técnica e extensão rural da região como um todo. Então, qual que foi a metodologia que a gente utilizou, né, para fazer esse levantamento? Então, a gente coletou os dados na propriedade. Fizemos a visita técnica na propriedade leiteira, apliquemos um questionário, né, estruturado, levantando as informações sobre o sistema produtivo. Qual que foi as informações coletadas, né? A produção de leite, o volume produzido e o número de animais em lactação naquele momento da visita. A gente fez perguntas sobre o manejo alimentar, né? Então, qual tipo de alimentação que está sendo fornecida, o sistema onde ele conduz, né? Os animais, é, a suplementação e principalmente o manejo de pastagens, né? Por se tratar de uma área pequena, o manejo de pastagens ao grupo aqui, a gente vê que é bem importante. E manejo sanitário, né? Controle de doenças do rebanho e se a vacinação e as práticas de prevenção de doenças também estão sendo realizadas de forma adequada. O manejo reprodutivo, né? Métodos de reprodução que são utilizados dentro da propriedade e como é que está a parte de controle de cio
e qual que é o intervalo reprodutivo desses animais. Então, aqui é o questionário aplicado. Hum, o produtor ele preferiu não se identificar, né? Então, o município, Lidianópolis. A área total da propriedade. A área total da propriedade é 17 hectares, então uma área considerável pequena, né? Onde tem um número até grande de animais, 70 animais, né? Onde 42 desses animais são vacas que estão em lactação. A produção diária desse produtor é 750 litros aproximadamente, o que gera uma produção média por vaca meio baixa, 17,85 litros dia. Ele utiliza pastagem, ele utiliza silagem, ele utiliza ração, ele na parte reprodutiva ele utiliza inseminação artificial, ele utiliza a monta natural, o intervalo entre partos está de 1 ano e ele vacina os animais, ele possui o resfriador de leite, ele recebe assistência técnica. Essa assistência técnica que ele recebe, porém, ela é muito esporádica, que ele conta. É uma assistência técnica assim fornecida ali por quem faz a compra, né? E faltam em alguns momentos essa assistência técnica mais é, acompanhando mais a atividade dele, né? A principal dificuldade que ele nos informou é a identificação de cio das vacas. E se ele tem interesse em melhorar o manejo reprodutivo, ele respondeu também que sim, ele tem esse interesse. Então aqui a gente consegue dar uma olhada mais geral nessa imagem que a gente pegou do satélite da propriedade desse produtor. A gente nota que ele tem algumas técnicas de conservação de solo, né? Ele tem terraços nessa área e provavelmente ele faz também provavelmente não, ele faz a parte de manejo de pastagens, né? Aqui alguns índices produtivos dele, né? Então, como citado, 750 litros de leite dia, uns 42 animais, que dá um número baixo de 17,85 litros de leite. É, ele reflete o desempenho atual das vacas em lactação tão baixo e o principal motivo pode ser os fatores como alimentação, a genética desse rebanho dele, o manejo e a sanidade, mas ao nosso ver é mais alimentação e genética, né? Índices reprodutivos, ele utiliza a inseminação artificial nas vacas onde ele consegue identificar cio. Aí ele nos conta que quando o cio não é detectado, ele tem os touros selecionados para fazer essa, no caso, é, inseminação, né? A taxa de aproveitamento de cios é aproximadamente de 60 a 70%. O ciclo reprodutivo, né? Então ele tem intervalo entre partes de cerca de 12 meses. O período de lactação que essas vacas ficam é de 10 meses. E período seco e pré-parto são cerca de 2 meses. Manejo reprodutivo influencia diretamente a produção de leite. E o controle de cio e intervalo entre partes contribui para uma maior eficiência do sistema produtivo. Aqui já vai começar a parte do Matheus. Então, provavelmente ele que vai entrar falando agora.